Vocês, com o Ronaldo, com toda a igreja, estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Não temos nada mais além do que aprender sobre Deus. E estudamos um único livro que é deixado para nós, que é a palavra de Deus. Abra a Bíblia em Colossenses capítulo 1, o versículo 1 ao 13. Gostaria que você abrisse Colossenses, o versículo 1 ao 13. E em Colossenses nós vamos estudar, vamos ler a palavra de Deus e aprender sobre o reino de Deus. Gostaria que você prestasse bem atenção para que você pudesse aprender sobre o reino de Deus. Já ficou bom, hein? Sobre o reino de Deus. Imagina Moisés falando para 1 milhão de pessoas. A gente preocupado aqui. Tá bom. Amém? Vamos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, e versículo de número 1 ao 13. O livro de Colossenses é um livro escrito para aquela igreja em Colossos. E assim diz a palavra de Deus. Versículo de número 1 ao versículo 13. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos fiéis irmãos que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o vimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, e dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Feche os seus olhos. Deus, fala aos nossos corações com a tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, diferente pelo que o Evangelho, do que a tua santa, sagrada Escrituras diz aos nossos corações, Pai. Que possamos, Senhor, aqui nesta noite, olharmos para nós, Pai. Não preocuparmos, Senhor, com A ou B, mas preocuparmos em nós tornarmos melhores pessoas, melhores cristãos, Senhor, a imagem de Cristo Jesus, imitando o exemplo do Senhor Jesus Cristo, frutificando, que esta palavra entre aos nossos corações, Senhor, e seja uma semente que brota 30, 60 e 100 vezes mais, Pai, e que possamos crescer espiritualmente para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, para falar hoje, eu gostaria de que você entendesse sobre o reino de Deus.
O reino de Deus é o reino dele, é o reino que ele reina soberanamente. Um homem chamado George Elder, um grande homem de Deus, ele diz que o reino de Deus, ele é o reino que já está aqui, mas ainda não chegou na sua plenitude. Por que ele diz isso? Porque ele diz que existirá um tempo que será uma vitória final do reino de Deus. Ele diz que a batalha decisiva já está ganha. Na cruz, Jesus disse: está consumado. Ele diz: ganho está a causa. Mas a vitória final ainda não está completa. É quando nós reinaremos para sempre com Deus, com Jesus Cristo. Quando tudo isso que você vê de mundo, vício, prostituição, corrupção, todas essas mazelas, todas essas coisas erradas, entende? Abandono de criança, o estupro, assassinato, latrocínio, tudo isso cessará, porque um dia Cristo reinará. A paz reinará para todos sempre em nós. E aí ele diz que nós já vivemos no reino, e o reino invadiu já essa presente era maligna. O que é invadir? Nós cristãos somos do reino de Deus, no reino aqui presente, mas reinaremos para sempre com Cristo. Todos os joelhos ainda não se curvaram diante do Rei Jesus. Hoje a pessoa ela tem a oportunidade de dizer não para Jesus, mas no grande final elas olharão para Jesus e para o nosso Deus sentado ao trono, e elas dobrarão o seu joelho e reconhecerão o verdadeiro Rei. Como o fermento na massa de pão, quem faz pão sabe que você põe o fermento, ninguém enxerga o pão, as pessoas enxergam a massa. Assim o reino de Deus hoje pode parecer insignificante. Você pode olhar para o reino de Deus e não entender, como você não entende o fermento, o agir do fermento. Mas quando você chegar nos céus, quando chegar o fim de tudo, você vê multidões de línguas, tribos, de raças, adorando a Deus, você vai entender como é grande o reino de Deus e como é que alcançou as pessoas, porque ela se multiplica. Hoje nós estamos aqui na igreja, lá na China tem outros irmãos reunidos, lá na Coreia, lá nos Estados Unidos, nos nossos países vizinhos, a igreja está reunida no mundo inteiro, a igreja de Cristo. Uma coisa interessante é que Deus reina soberanamente, mas antes de tudo, antes de falar do reino de luz e reino das trevas, pode ser algo enganador se o ouvinte entender que são dois reinos. As pessoas às vezes dizem que são dois reis, um reino governante da luz e outro reino governante das trevas. Isso também pressupõe a existência de dois poderes. Quantas pessoas pensam que são dois poderes? O poder de Deus, o poder de Satanás. O poder do bem, o poder do mal. Como se fosse um Deus da luz e um Deus das trevas. E este não é o caso quando somos apresentados biblicamente sobre esses dois reinos. Pois apenas um reino, uma criação, um Criador, e consequentemente há um poder soberano que é o do nosso Deus. Não existe dois reinos. No sentido amplo de soberania, não existe dois reinos. No sentido do poder maior, não existe dois reinos. No sentido de ter um governo poderoso, não existe dois reinos. O mal e a escuridão pode ser encontrado por causa do pecado. E é algo temporário. O mal só entrou na criação porque o homem que foi dotado de livre arbítrio abusou da sua vontade de seguir caminhos diferentes da luz. O homem deve desistir de pintar a si mesmo como um brinquedo do destino, ou como alguém empurrado por poderes invisíveis. Ele escolheu o mal. E ainda hoje o homem escolhe o mal pelo pecado que há dentro dele. O reino de Deus está aguardando o homem. O reino de Deus está aguardando o homem para que ele encontre o caminho. Então, dois reinos, porque a Bíblia fala reino de luz e reino das trevas? Se há um reino só. Aqui está algo que eu quero que você conheça. Deus criou o mundo como seu reino, e tudo foi muito bom. Deus criou todas as coisas. Em Gênesis, antes de Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus criou tudo e tudo era bom. Mas Satanás se rebelou desejando adoração que Deus merecia adoração. O homem se rebelou, levado por Satanás
a adorar a si mesmo como o trono dele, como a vontade de ser igual, e o homem se rebelou. Ou seja, no reino de Deus houve uma rebelião. Então, dentro de um reino, houve uma rebelião, crescendo a ideia do reino das trevas. No reino de Deus houve a rebelião de Satanás contra o próprio Deus, desejando o trono de Deus. No jardim do Éden houve a rebelião do homem contra o próprio Deus, desejando ser igual a Deus. O primeiro homem e mulher, enganados por Satanás, decidiram se rebelar. Desde então, todos nós nos unimos a essa rebelião contra o legítimo rei. Cá para nós, quantos de nós muitas vezes nos rebelamos contra Deus? Fazemos coisas que desagradam a Deus. Quantos de nós praticamos coisas que, quando a gente vai ver biblicamente, não faz sentido? Por que eu fiz isso? Se o reino de Deus é amor, por que eu ofendi a minha esposa uma semana atrás por uma discussão boba? Ou ofendi o meu esposo por uma discussão boba? Porque no meu coração, muitas vezes, eu tento trapacear com pessoas, tentando justificar erros meus. Porque muitas vezes o pecado nos leva a estar no reino das trevas, que está dentro do reino de Deus, se rebelando contra Deus. O reino de Satanás é o reino das trevas. Recentemente lançou algo famoso na televisão, chamado uma série de La Casa de Papel. É a série em que conta um grupo de pessoas que vão roubar a Casa da Moeda, uma série espanhola contando que vão roubar a Casa da Moeda, imprimir dinheiro lá dentro dessa Casa da Moeda e pegar aquele monte de dinheiro e fugir com o dinheiro. A série, ela conta toda a história de um grupo de ladrões. E esses grupos de ladrões têm um pai, tem um filho, tem uma vida normal, tem namoro, de repente surge até proposta de casamento entre os ladrões e uma vítima, e todo mundo começa a ver, e daqui a pouco na série começa as pessoas a apoiar os ladrões, porque os ladrões são humanos, eles estão ali roubando. O cabeça que montou para o roubo desse seriado, ele diz o seguinte: os bancos nos roubam com juros, com propostas altíssimas, por que não a gente dá o troco? Só que legalmente os bancos realmente fazem isso. Pela lei, os bancos, eles te emprestam dinheiro a 30%, 40%. É uma coisa justa? Não é justa, mas é legal. E só pega emprestado com o banco quem quer. E o banco vai pagar pela sua corrupção. Mas isso não dá autonomia a ninguém ir lá e roubar o banco. Mas só que, de acordo com o que vai passando dentro dessa programação, as pessoas começam a entender que o que os ladrões estão fazendo é muito legal. Sabe por quê? Porque é reino das trevas. Porque no reino das trevas, o que é legal se torna normal. Recentemente, uma mulher falando na televisão, numa reportagem da TV Cultura, ela se diz filósofa, sabe o que ela disse? Que se você tem dois e o outro que está passando necessidade só tem um, não tem nenhum, digo não tem nada, ele tem o direito de roubar de você porque você tem dois, para ele ter um. Você entende que uma pessoa que se diz filósofa está falando na televisão? Que uma pessoa tem a probabilidade de roubar porque você tem mais do que ela. Ou seja, no reino das trevas, as coisas que são pecados, elas são normais. Pessoas se dizem: eu vou divorciar. Ah, tudo bem, todo mundo está divorciando, porque é o reino das trevas. Um homem se diz: eu vou casar com outro homem. Tudo bem, é o amor. Uma mulher diz: eu vou casar com outra mulher. Tudo bem, é o amor. Nós devemos respeitar o seu amor, porque no reino das trevas reina a ideia das trevas. No reino das trevas reina a rebelião contra as coisas de Deus. Satanás, ele engana as pessoas no reino das trevas. Ele diz: você não precisa me servir, apenas sirva a você mesmo. Não é esse o ditado popular? Seja feliz, faça o que te faz feliz. Se está casado com esse homem e não te faz feliz, separa dele. Se está casado com essa mulher e te faz feliz, separa dela. Se você vai fazer isso, vai te fazer feliz, faça. Porque o reino de Satanás é Satanás oferecendo o que ele ofereceu para Adão e Eva, de que faça o que vai te servir melhor.
No entanto, à medida que nós nos servimos, acabamos nas trevas, acabamos em tristeza, destruindo tudo o que é bom e até mesmo todo o prazer verdadeiro, e esse é o nosso tormento. Então o reino das trevas, ele te oferece 3 T's. Oferece tristeza, trevas e tormento. O reino das trevas acaba oferecendo para aqueles que estão dentro dele tormento, tristeza, tormento, tristeza e trevas. Esse é o objetivo de Satanás: trevas, tristeza e tormento. Ninguém entra nesse reino e sai bem. Ninguém entra no reino e sai bem. Mas todas as pessoas que entram dentro do reino das trevas, ele permanece dentro desse tormento, dentro dessa tristeza e dentro das trevas. E Satanás é o reino. Nesse reino existe o reino da luz. O reino da luz é o reino de Deus que superou o reino das trevas, porque Deus enviou Jesus à terra para viver como exemplo de como o homem pode viver, como o homem deve ser. Jesus então morreu na cruz sofrendo para pagar a nossa penalidade que merecemos por estar no reino das trevas contra Deus. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus mostrando que Jesus tem autoridade mesmo sobre a morte no reino das trevas. Porque no reino das trevas há morte, mas Jesus vence no reino das trevas a morte. Jesus reinará para todos sempre. Deus ordena a todos os homens que abandonem a sua rebelião contra Ele. Então quando se fala de rebelião contra um reino, que é o reino da luz. E Deus diz que os homens abandonem, e Ele convida todos nós a deixar o reino das trevas e nos tornarmos cidadão do reino da luz. Ele diz: tornem cidadão do reino da luz. Devemos nos afastar de nossos caminhos egoístas e reconhecer que Jesus é o nosso legítimo rei. Porque no reino das trevas você é o rei. Satanás diz: domine sobre a sua vida, faça o que você bem quer na sua vida, faça o que o seu nariz. Você não já ouviu essa expressão? Eu faço o que o meu nariz manda. Você acha que esse reino é de onde? Das trevas. Porque Satanás, ele quer dizer para você que você vai sentar na cadeira do reino. Ele pega uma cadeira, me dá 2 cadeiras aqui, por favor. Ele te pega uma cadeira e ele diz: você vai sentar nessa cadeira. E essa cadeira é o seu trono, você vai reinar nessa cadeira. Pode pôr uma cadeira do lado de lá, por favor. E ele diz: olha, aqui está, você reina aqui. Você governe todas as coisas da sua vida. Ele diz para você: olha, você pode. Quem manda no seu dinheiro é você, porque é você que trabalha. Ele diz: o reino é seu, você faz o que você quiser. Porque no reino das trevas, ele tenta enganar você, dizendo que você vai servir a você mesmo. Ele está dizendo: olha, sirva a você mesmo. Porque esse é o engano de Satanás. Ele enganou Adão e Eva. Sim, ele disse para eles. O que ele disse para eles? Vocês podem ser igual a Deus, mas se nós comermos da árvore, nós morreremos. Quem disse que você morrerá? Vocês viverão, vocês serão igual a Deus. Vocês. E no reino das trevas o diabo faz isso. Ele põe você aqui, mas sobre você ele vai reinar. Porque a partir do momento que você entra no reino das trevas, você pode até pensar que você é o governador ali, mas na realidade quem é o diabo. Ele vai guiar você, vai guiar a sua família, e a partir dali você aceita todo o domínio de Satanás. E o reino da luz é o reino em que nós podemos entrar, mas nesse reino quem senta é Jesus Cristo. Nós somos apenas servos. Ele nos guia, Ele nos direciona. Só que nós, no nosso coração, não temos, nós temos dúvidas, nós temos incapacidade de deixar que alguém governa sobre nós. E achamos que é pior, foi isso que Adão e Eva pensou. Mas Deus disse isso. E ele disse: por que ele disse isso? E pôs dúvida no coração. O diabo, ele quer pôr dúvida para que você sente na cadeira para que reina. Porque é o nosso coração. Ele conhece o nosso coração.
Ele conhece os desejos dos nossos corações. Ele sabe o que passa na sua mente, na sua vida. E Ele diz, se você sentar aqui e tomar as decisões, vai ser melhor para você. E não pense porque você está vindo à igreja que Ele não vai te tentar. Se Ele foi no jardim do Éden tentar Adão e Eva, que falava frente a frente com Deus no virar da tarde, quanto mais a nós. Diariamente Ele vai vir, porque o reino das trevas, Ele quer convencer você. Hoje vivemos num tempo de, vamos dizer, 70 anos, 80 anos. E aí daqui você vai para a eternidade. Quando passar esse tempo aqui, se você estiver servindo alguém nesse reino, ou naquele reino, lá na eternidade você vai servir o mesmo rei. Então se você morre servindo no reino das trevas, quando você vai para a eternidade, você continua no reino das trevas. Se você vive no reino da luz, quando você vai para a eternidade, você vai para o reino da luz. A escolha é aqui. As decisões são tomadas aqui. Não existe reencarnação, não existe volta, não existe nada. Você pode, pelo poder do Espírito Santo, tomar a escolha certa, porque Ele vai te iluminar. Dois reinos, esta é uma lição sobre dois reinos. Eles são reinos espirituais. Isso não significa que sejam construções imaginárias, que o diabo não existe, o diabo existe, ou filosóficas, que é alguma filosofia pensante. Eles são reais, mas não são reinos políticos e geográficos. O reino das trevas, como o reino da luz, não é político nem geográfico. Há influência na política e na parte geográfica. Ou seja, nós estamos no reino que é influenciado pelas trevas, e o nosso reino, ele sofre. Os governantes são influenciados pelas trevas. Quando os governantes são influenciados pela luz, o país prospera, o lugar prospera. Mas não quer dizer que esse reino é um reino geográfico. Pelo contrário, esses reinos são reinos que tomam o mundo inteiro. Há uma pequena diferença. A diferença é que Satanás, como reino, você já ouviu a expressão na Bíblia, que está escrito na Bíblia, o mundo jaz no maligno? Isso se diz, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está com o rei é o maligno. Só que Satanás, ele pode estar aqui hoje, mas ele não pode estar no Japão, porque ele precisa ir para o Japão. Uma maneira espiritual, ele chega ao Japão. Deus, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. E cada pessoa no mundo pertence a um desses reinos. Cada pessoa no mundo pertence a um desses reinos, ou o reino das trevas ou o reino da luz. Ninguém serve os dois reinos. Ninguém está nos dois reinos ao mesmo tempo. Cada um vai pertencer a um. Neste gráfico comparamos os dois reinos de acordo com certos critérios. Os dois reinos espirituais. Há certa coisa que vocês precisam considerar sobre o reino. Primeiro, o reino precisa haver um monarca. Assim todo o reino está preocupado em ter alguém coroado, entronizado em governante. Todo reino precisa de um rei. Se uma pessoa está servindo o reino das trevas, tem um rei. Se ele estiver servindo o reino da luz, ele tem um rei. A sua vida é governada por um rei. Depende de onde você está. Em seguida, todo reino tem que ter um reino ou território sobre o qual o seu monarca reina. O reino de Deus, reino da luz, reino das trevas. Por que você acha que o mundo está entrando para dentro da igreja, entrando para dentro das leis, das leis brasileiras, das leis de escola sobre a ideologia de transgênero? A ideologia de transgênero é a aceitação de que se um menino nasce e ele cresce e de repente ele decide ser menina, nós devemos aceitar. Se uma menina nasce menina e ela cresce e ela se desenvolve e de repente ela decide ser menino, nós temos de aceitar. E aí eles querem pegar isso e fazerem cartilhas, ensinamento e levar para as escolas para ensinar os nossos filhos. Isso é reino das trevas. Porque Deus criou homem e mulher. Biologicamente, ou seja, a biologia já coloca em nós
o que é ser homem e mulher. Nós somos diferentes. Homens é diferentes de mulher. Homens têm mais ossos que mulheres. Homens têm estruturas diferentes. Homens têm os globos de sangue nos homens são maiores que a mulher. O cérebro da mulher tem mais movimento de neurônios do que de homens. E assim por diante, somos biologicamente diferentes na parte sexual, em todas as partes. Mas o diabo, através do seu território, ele quer invadir para dizer que ele é dominador e quer colocar isso na vida de todos os seres humanos. É onde que a igreja entra com o reino da luz e diz: não aceitamos isso. Esse reino deve ser ocupado pelos cidadãos. Cidadão das trevas, cidadão da luz. O cidadão deve respeitar certas leis emitidas pelo monarca. Então no reino das trevas existem leis. Porque o rei das trevas colocou leis para serem vividas. No reino da luz existem leis que aqueles que são cidadãos do reino da luz vivem elas. Então basicamente, se você ceder e entrar dentro do reino das trevas, você vai viver de acordo com as leis que são impostas por Satanás. Se você se entregar ao rei da luz, que é o nosso Senhor, e entrar no reino de Deus, você vive todas as leis espirituais que existem no reino de Deus. Porque é assim que acontece com você. Você é brasileiro. Você vive todas as leis que existem nesse país. Se você morar em outro país, mesmo você morando lá, as leis daquele país, elas adequam à sua vida. Então quando nós estamos no reino das trevas, nós estamos debaixo das leis de Satanás. Quando nós estamos no reino da luz, nós estamos debaixo do reino das leis do reino da luz. Os cidadãos também vivem de certos costumes distintivos. Ou seja, o reino das trevas tem os seus costumes. Você não sabe, mas para você que vê, hoje nós estamos globalizados pela televisão, mas você já viu que os indianos andam diferente. Os indianos têm uma roupa diferente, porque são costumes deles. As mulheres têm uns vestidos, e aqueles vestidos coloridos. Os americanos, eu morei nos Estados Unidos, eles têm uns costumes diferentes. Se você bater na casa de um americano e falar: oi, tudo bem, eu vim cá tomar um café, ele fecha a porta e fala: me liga, e eu marco com você na maior frieza. E você pode falar: nossa, que gente fria. Não é o costume deles. Nenhum americano bate na porta de ninguém, ele liga e fala: olha, vamos marcar um café, quem sabe semana que vem. Ninguém sabe bater na porta e falar: entra aí, vou pegar um café e fazer aqui agora. Isso é costume nosso, brasileiro. Isso é nosso costume, desse jeito, de ser amoroso. Entra, vamos tomar um café. Já grita o menino: vai buscar pão na padaria, ou busca pão, entendeu? Esse é um costume nosso. Os americanos não têm esse costume. Ninguém chega lá e já vai fazendo churrasco. Eles marcam datas de aniversário, tudo certinho. E se a pessoa não for, eles não querem saber. Porque os reinos têm costumes. Na África tem um costume. Você entende que o reino das trevas tem os seus costumes. Por exemplo, um missionário foi para a África e ele chegou lá na tribo, ele foi dormir na cabana da tribo. Daqui a pouco deu um certo horário, o líder da tribo bateu na porta e abriu, e ele disse: olha, está aqui essa moça virgem da tribo, e todo visitante da tribo que vem à tribo, nós oferecemos ela, para que durma com ela. Reino das trevas. Os índios no Brasil e algumas tribos, quando uma criança nasce com defeito, eles enterram ela viva, ou deixam no mato, para os bichos comerem, ou para os espíritos tomarem conta. O reino da luz, ele tem os seus costumes, e os seus costumes vão contra o reino das trevas, e não aceitamos, até mesmo que seja uma cultura, até mesmo que seja algo que é uma cultura, mas se for contra os costumes bíblicos, contra a palavra de Deus, nós dizemos: não aceitamos esse costume. Um reino está preocupado com a sua força e poder em conquistar e defender. O reino das trevas sempre está preocupado em conquistar, em defender a sua posição. O reino das trevas, ele quer entrar na igreja, ele entra no coração das pessoas. O reino das trevas quer conquistar as pessoas. O reino da luz tem de tomar a posição de conquistar, de defender o reino da luz.
Um reino também está preocupado com o seu destino, se ele vai cair na ruína ou na glória. Por que está mudando as leis para ajudar as pessoas que são pecadoras? Recentemente mudou a lei de que se você você era um homem e decidiu ser mulher, você pode mudar agora o seu nome. E as pessoas têm que chamar você pelo seu nome. Então se o cara chamava o José, ele começa a chamar Gabriela, você tem que chamar ele de Gabriela. Porque o reino tenta conquistar e tentar subir em glória. A mídia, ela exalta o pecado. Por quê? Porque é a maneira de glorificar o reino das trevas. Essas considerações sobre o reino faz com que a gente descubra em qual reino nós estamos. Qual reino nós estamos servindo. Eles são os reinos verdadeiros, o reino de Cristo, o reino das trevas. A pergunta que você deve perguntar é, para você ajudar a fazer uma aplicação pessoal: estou eu reconhecendo Jesus como o meu rei, ou eu estou no reino das trevas? Qual que é a sua posição? Qual que é a sua decisão? De se entregar ou deixar Satanás reinar? Embora o reino de Cristo esteja no mundo, onde eu estou, ainda assim o reino dos céus, e não do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Então, aonde está a minha vida, ali está o meu coração centrado. O mundo ensina que você tem de consumir. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus quer para nós, como o mundo ensina, o celular mais avançado, as coisas mais bonitas, a moda do momento? Como é que está o nosso reino em relação às modas, em relação ao consumo, em relação ao dinheiro? Será que as minhas afeições são para este mundo ou são para os céus? Eu sou um verdadeiro crente em Jesus Cristo e, portanto, um cidadão do reino, ou sou um incrédulo e, portanto, estranho ao reino de Cristo? Você sabe que muitas pessoas, elas pensam que estão no reino da luz. Muitas pessoas ouvem o evangelho, vêm para a igreja, e elas chegam aqui e elas pensam que Jesus está na cadeira. E elas até se dizem, você vê que o número de evangélicos no Brasil é gigante. Elas se dizem, eu sou cristão, elas aceitam tudo e tudo e tudo. Mas no reino da luz, quem reina é Jesus. E não existe uma porcentagem dele reinar. Ele reina em tudo em nossa vida. Então não é os 10% que eu dou de dízimo. Tudo é dele. Porque eu sou dele. Se eu sou dele, tudo que entra em mim é dele. Então não é 2 horas de culto na igreja, é 24 horas que é de Jesus. Porque eu sou dele. Todo o meu tempo é dele. Então, para você entender isso, você tem que estudar a Bíblia e ver que você pertence a ele. A Bíblia diz que nós somos comprados pelo precioso sangue. Pertencemos a Deus 100%. Nossa vida pertence a Deus. Então não é pôr um adesivo no carro, Deus me deu, não. É de Deus, eu sou de Deus e acabou. Deus não me deu nada. Eu sou dele, tudo é dele. Todas as coisas que eu tenho é dele, porque ele é o meu rei. Mas aí de repente, você está na igreja, Satanás começa a fazer com que você levante embaixadas. Como assim, pastor? Embaixadas é quando você começa a ser representante de outro reino dentro de um reino. Como que funciona uma embaixada? Os Estados Unidos, ele tem uma embaixada americana em São Paulo. Não é brasileiro e só trabalha americano e só fala inglês lá dentro, porque representa outro país. A minha filha, ela tem dupla nacionalidade, então eu recebo e-mail da embaixada em inglês dizendo: cuidado, vai ter um protesto no Brasil, se você tiver alguma preocupação, corra para a embaixada, porque a embaixada é um reino dentro de outro reino. E aí as pessoas, elas são protegidas. Se houver uma guerra civil no Brasil, se minha filha for para dentro da embaixada, os Estados Unidos protege ela lá dentro. Os soldados americanos, lá dentro tem soldados americanos, não tem soldado brasileiro dentro da embaixada.
Se algum americano comete um crime, ele corre para dentro da embaixada, o soldado americano prende ele, o soldado brasileiro não entra dentro, a polícia militar não entra dentro da embaixada americana, porque é outro reino dentro de um reino. Quantas pessoas estão na igreja, mas acham que estão dentro da igreja, mas são do reino das trevas? Aí você fala, mas como isso funciona, pastor? Funciona assim, você está aqui e de repente você vai e fala assim, eu estou na igreja, mas eu não vou contribuir financeiramente para ela. Eu não sinto de fazer isso. Você levanta uma embaixada, uma parede. Você está na igreja, servindo no reino de Deus, você fala, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para esse negócio de fazer as coisas para Deus. Eu sou um homem ocupado, uma mulher ocupada. Ou seja, você diz, o tempo que eu tenho para Deus é domingo. E olha lá, alguns domingos vai ser feriado, eu tenho de viajar com a minha família. Sabe, eu tenho vida, eu não tenho só igreja. E aí você vai criando embaixadas, e a pessoa acha que está dentro do reino da luz, mas na realidade ela é do reino das trevas. Porque no reino da luz quem reina completamente é Jesus. Ele que diz, o dia que você tem de vir à igreja. Não é os dias que a gente diz que você deve vir à igreja, ou os dias que a gente abre a igreja. Se Deus falar para você vir cá numa plena segunda-feira, 3 horas da tarde, você liga para o irmão Ronaldo ou o pastor Donizete e diz, abre a igreja que Deus falou para mim ir para a igreja. Porque nós somos controlados pelo rei, e não somos nós que controlamos o reino. Porque para nós controlarmos as nossas vidas, nós devemos estar nessa cadeira. Essa é a diferença do reino da luz e do reino das trevas. Só que tem gente que pensa que está no reino da luz, mas elas são embaixadas. Ou seja, elas são levantadas. Abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Segunda Coríntios, capítulo 5, número 20. Abra a sua Bíblia. Quem tem Bíblia no celular, abre mais rápido aí, que é facinho. Portanto, somos, o que está escrito aí? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do reino da luz nesse mundo. Você, quando está no seu trabalho, você é representante do reino da luz. Não existe crente na igreja e lá fora ele não é crente. Não, ele é crente lá também. Ele é cristão no trabalho, ele é cristão em casa, ele é cristão na escola, ele é cristão na universidade, porque ele é representante de Cristo. Mas pastor, no meu trabalho só tem trevas. Você é representante da luz lá, embaixador da luz. Como dentro da igreja ou dentro de alguns templos religiosos tem pessoas que pensam que é da luz, mas são representantes das trevas. Porque há muita fofoca na igreja, porque há muita crítica na igreja, porque há muito adultério, muitos pastores que estão em adultério, muitos membros estão em adultério. Gente, é um absurdo, mas ouve isso. Vocês são cristãos, então ouve isso. Uma pessoa chegou perto de um amigo meu, pastor, e disse: pastor, eu quero entrar para a sua igreja. Ele: que bom, me apresenta a sua esposa. Não, ela não é minha esposa, ela é minha namorada, minha esposa ficou em casa. Tudo bem, ele disse: aqui não, você tem que largar sua namorada e voltar para sua esposa e reconciliar com ela. E aí ele foi para uma outra igreja vizinha e foi aceito lá na outra igreja vizinha. Sabe por quê? Porque ele é um grande empresário na cidade. Financeiramente ele ia ajudar muito a igreja. Mas ele acha que ele é crente agora, porque ele foi batizado. Tendo um amante, ele acha que ele é crente, porque ele acha que ele pertence à luz, mas ele é o embaixador das trevas. Quando aceitamos pecado, pessoas em pecados dentro da igreja, eles são embaixadores das trevas.
Nós somos embaixadores da luz no mundo. Se nossos familiares estão no churrasco, nós representamos a luz no churrasco. Somos embaixadores de Cristo. Ninguém é proibido de ir em lugar nenhum, porque são embaixadores de Cristo. Quando eles entendem isso, eles representam os céus. Ele representa a luz. As pessoas têm de olhar para ele e dizer: ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus. Será que eu mantenho a lei de Jesus? Será que eu tenho crido no Evangelho? Será que eu sou alguém que simplesmente frequenta um lugar? Será que é meu costume e hábito mostrar a luz de Cristo como embaixador dele, ou como é minha vida? Eu estou vivendo no poder e na vitória de Jesus mais do que vencedor através dele, ou estou vivendo minha própria fraqueza e fracasso? Existem dois reinos e não tem jeito. Todo ser humano vai servir um desses reinos, ou o reino da luz ou o reino das trevas. Colossenses, no capítulo 1 e 13, que nós acabamos de ler, ele é bem claro. Ele diz: pois ele nos resgatou do poder das trevas, ele nos resgatou do domínio das trevas, do reino das trevas. Como tal, essa passagem parece implicar que os cristãos agora estão no reino de Deus. Nós estávamos no reino das trevas, hoje nós estamos no reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, 50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí como que explica agora, pastor? Se carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, como é que por parte da confusão aqui tem do significado da palavra reino? Porque primeiramente, além de significar um reino literal, a palavra no grego, que o Novo Testamento, primeira vez que foi escrito no grego é uma língua, é a palavra basileia, que é traduzido como reino. Só que essa palavra, ela denota soberania e poder real, não lugar. Não como a Inglaterra, que tem rainha, lugar, Inglaterra, rainha. Não, é soberania no mundo inteiro e poder real, que é do nosso Deus. Essa passagem em Colossenses mostra que a soberania e o poder de Deus começa a reinar na vida do cristão. Quando você é tirado do reino das trevas, quer dizer que Deus começa a reinar em você. Não é mais o que o meu nariz diz para fazer, mas é o que o Senhor quer que eu faça. Não é mais eu faço o que quero da minha vida, com o meu dinheiro eu faço o que quero, com o meu tempo eu faço o que quero. Não, é o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que eu faça? Ele é rei sobre a minha vida. Por isso a gente tem que pensar muito sério e rever o que é reino de Deus sobre as nossas vidas. Porque senão a gente está se metendo em coisas aí, quebrando a cara porque a gente tomou decisão e depois Jesus, me tira disso, Jesus. Senhor, para que eu fui fazer aplicação neste lugar, Senhor? E Senhor, mas você fez a aplicação. Se você pedisse a minha opinião, eu colocaria no meu reino e abençoaria a sua vida. Porque o jugo desigual é errado. O jugo desigual é o jugo entre alguém que é cristão procurando namorar alguém que é de outra das trevas. Aí o rapaz ou a moça está solteiro muitos anos, de repente vê uma linda moça maravilhosa lá no mundo e diz: essa é perfeita. Nem na igreja tem uma pessoa tão honesta. Nem na igreja tem uma pessoa. O diabo começa a camuflar as coisas. Aí a pessoa começa a namorar alguém das trevas. Aí casa. Aí quando casa começa a dar dor de cabeça. Aí vem para Jesus: Jesus, me tira disso. Jesus diz: você tomou a decisão. Eu tenho família, pessoas que sofrem por causa de decisões. Eu estava na igreja solteiro, de repente casou, hoje nem está casado mais, porque o marido já abandonou o lar, já abandonou com outra pessoa, mais feia do que ela, mas abandonou. Mas ela saiu do reino da luz e foi escolhendo o reino das trevas, porque ela entrou no reino das trevas e ela pensou que estava escolhendo para ela, mas na realidade quem estava escolhendo era Satanás, porque Satanás domina o reino das trevas. Essa passagem em Colossenses mostra que Deus tem de reinar já no coração do cristão, quando ele converte. Porque somos tirados do reino das trevas para o reino da luz. E no reino da luz é as leis de Deus, é o que Ele deseja, é a soberania de Deus.
nós estávamos sob o domínio de Satanás. Romanos capítulo 6, 7, 8 e 9 fala que nós estávamos sobre o poder do pecado. E que agora nós não estamos sobre o poder, sendo escravo do pecado, mas somos escravos de Deus. Servimos a Deus com tudo o que temos, não com porcentagem, não com pequenos tempos durante a semana, mas tudo. A Bíblia do Estudo da Nova Versão Internacional explica que nesse verso, capítulo 1 e 13, que não se refere aqui a um território, que o reino de Deus não é um território, mas é a autoridade, é o governo, o poder soberano de um rei. Então entenda hoje, saindo daqui, que se você diz, Jesus, tu és o meu rei, você está dando todo o domínio sobre ele. Se você estuda história, reis mandava matar porque ele tinha domínio. Reis mudavam leis. Reis tiravam do povo para sustentar todo o seu reinado. O que o rei dizia, a Bíblia diz que Esther, ela entra, quando você lê o livro de Esther, ela entra na porta, sim, e quando ela entra na porta, o rei tinha um cetro na mão. Se uma pessoa não tivesse um apontamento ou um momento já programado com o rei, e ela entrasse na frente do rei sem autoridade nenhuma, aquele rei levantasse o cetro, ela podia entrar. Se ele abaixasse o cetro, na hora os soldados matavam ele. De tão soberano que eram os reis. E quando nós vamos para o reino da luz, temos um rei soberano agora sobre as nossas vidas. Aqui significa que o cristão não está mais sobre o domínio das trevas. Ou seja, as trevas não dominam sobre a sua vida. Uma das coisas que é pregada e ensinada nas igrejas evangélicas é que você tem de quebrar a maldição hereditária. Você vem para a igreja, aceita Jesus e de repente fala, olha, tem uma maldição que persegue a sua família. Não. Quando você sai do reino das trevas, toda maldição fica no reino das trevas. Você entra no reino da luz, as leis da luz iluminam sobre a sua vida e não há maldição hereditária. Há sim uma mania de pecar. Se meu pai mentia, o avô dele mentia, o bisavô dele mentia, de repente eu fui aprendendo a mentir. Isso é aprendizado, que a gente tem que repreender em nome de Jesus. A esposa olha e fala assim, que defeito feio seu. Aí se você faz uma análise, poxa, meu pai fazia a mesma coisa. Aí seu pai vai conversar com seu pai fala, sabe que seu avô fazia isso? E aí a pessoa pratica porque é costume na família, é algo que é costumeiro, de geração em geração foi passando. Quem já ouviu falar daquela senhora que a neta estava fazendo um peixe e a neta cortava o rabo e a cabeça do peixe e punha dentro de uma frigideira? E aí o marido perguntou, por que você faz isso? Ela disse, não sei, minha mãe fazia. Aí ela foi perguntar para a mãe, eu não sei, sua avó fazia. Aí a avó falou assim, porque quando eu morava no interior, eu só tinha uma frigideira pequena. E aí não cabia o peixe inteiro, eu cortava o peixe. Muitos pecados são porque a gente é herdando dos nossos pais, a gente nem sabe por que faz. Mas precisamos confessá-los. Mas não é uma maldição hereditária. Não é um pecado que você vai herdar o resto da vida. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos libertos. Nós somos libertos. Não há demônio que vem mais na minha casa me perturbar. Crente não cai endemoniado, porque dentro dele não pode reinar o reino da luz e o reino das trevas. Só reina o reino da luz. Quando cai endemoniado, porque o reino das trevas já está lá. Porque a luz não habita onde há trevas, e as trevas não habitam onde há luz. Praticamente todas as ocorrências da palavra basileia fala de um reino vindouro, mas esse reino vindouro é o reino que virá, é quando nós reinaremos com Cristo. Mas hoje Deus ainda é rei sobre aqueles que querem Ele como rei. O contexto que leva em Colossenses 1:13, ele leva a esclarecer como Colossenses 1:9 diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês entendam, tenham pleno conhecimento. Conheça Deus,
Conheça o reino dele, conheça as leis de Deus, conheça o reino das trevas, conheça as leis do reino das trevas, para ver onde você está, onde está o seu coração. E assim a gente deve entender isso. Por isso que quando somos transferidos, somos tirados pelo poder de Deus para o reino da luz, nós agora habitamos no reino da luz, pelo poder de Deus. Habitamos no reino da luz e nós, como santos, somos trocados desse sistema de governo. Então não mais Satanás reina na nossa casa. Não mais o diabo tenta perturbá-nos. Nós agora damos nossa lealdade, damos nossa obediência a Cristo. Damos nossa lealdade e obediência a Cristo, e não mais a nós mesmos, não mais a nossa carne. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5 e 20 fala que nós somos embaixadores de Cristo, porque não representamos mais a carne. Então atitudes carnais já não reinam mais em mim. No reino da luz, se eu mentir, eu não minto mais, eu falo a verdade. No reino da luz, se eu era desonesto, agora eu sou honesto. No reino da luz, se eu era corrupto, agora eu não sou mais corrupto. Se era adúltero, agora não é mais adúltero, é homem íntegro, é homem de Deus, é mulher de Deus. Se a minha língua era usada para xingar, se a minha língua era usada para fofocar, se a minha língua era usada para qualquer outra coisa, no reino da luz, a minha língua é usada para abençoar. Por isso que Tiago diz nos seus capítulos da Bíblia, Tiago diz que pode fonte de água amarga jorrar da mesma fonte água doce? Não pode, porque o reino da luz não reina o que é do reino das trevas, não domina o que é o reino das trevas. Por isso eu quero que você entenda hoje sobre isso. Os cristãos são representantes do reino de Deus. Mas aí, em tudo isso, qual é o seu destino? Qual é o meu destino? O meu destino e o seu destino vai depender de que reino você está servindo aqui hoje. Qual reino você está servindo? Você está no reino da luz ou no reino das trevas? O nosso destino depende do reino que servimos, do rei que servimos. A Bíblia diz que Satanás e os seus anjos será jogado no lago de fogo. No reino das trevas reina Satanás. Então no destino final ele será lançado. No reino da luz a Bíblia diz que reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Qual reino você está? As suas atitudes dirão qual reino você está. A maneira que você serve com o seu tempo, a maneira que você serve com o seu dinheiro, a maneira que você está procurando Deus, ou está alimentando de filmes, de séries, de tudo que existe na televisão. O que você alimenta a sua vida, com as trevas ou com a luz? Isso vai definir o seu coração. Isso vai definir a sua vida. E se você estiver no reino de luz, você está com o soberano Deus. Por isso que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, que quando numa casa há um homem não cristão e uma mulher cristã, ou há uma mulher não cristã e um homem cristão, a Bíblia diz que o cristão santifica a casa, porque o reino da luz sempre ganha. Meus irmãos, trevas não é poder, trevas é ausência da luz. Onde a luz chega, a trevas vai embora. Não existe o contrário. A trevas não chega e engole essa luz. Você já percebeu isso? As trevas não engolem a luz, mas a luz, ela dissipa as trevas. E no reino da luz é o poder de Deus que dissipará todas as trevas, como já tem dissipado. Dissipa as trevas. Nós estamos vivendo uma era maligna, uma era em que o mundo jaz no maligno. Viva essa luz com a sua luz, que é o reino de Deus, a Deus soberano sobre a sua vida. Mas virá um dia em que essas trevas serão dissipadas para toda a eternidade, onde a luz irá reinar. A Bíblia diz em Apocalipse que o sol da justiça irá brilhar. Não haverá mais luz, não haverá dia e noite, haverá só a luz do sol da justiça. E hoje, aprenda isso sobre o reino da luz. Você precisa vir ao reino da luz. Você precisa se entregar ao Rei Jesus. Qual que é os seus projetos? Diga, não são os meus projetos, é o de Deus. Deus vai te direcionar. Deus vai te guiar. Deus vai te mostrar o caminho
da soberania dele, para que você viva na luz. E debaixo da luz nós somos herdeiros desse reino. Somos herdeiros de todas as coisas que o rei, a Bíblia diz que somos co-herdeiros com Jesus Cristo, de tudo que há no reino de Deus. Você já imaginou ser herdeiro de uma herança que não tem limite? Que você não pode imaginar o que você tem para herdar lá. Paulo diz que a gente não consegue nem pensar, uma mente humana não consegue pensar nas coisas espirituais, nas coisas de Deus para nós. Agora nós somos herdeiros de todas essas coisas. Mas quando você está nas trevas, você é herdeiro das coisas das trevas. Você é herdeiro do pecado, você é herdeiro da morte, você é herdeiro da condenação. Por isso escolha o reino da luz. Deixa Jesus dominar seu coração. Entregue de verdade todas as áreas do seu coração. Entregue de verdade todos os lugares da sua vida. Entregue Jesus, você completamente, e você verá como as coisas são diferentes. Entregue de verdade, em nome de Jesus. Entregue ao Rei, deixe Ele direcionar a sua vida. Deixe Ele dizer por onde você vai. Deixe Ele mostrar para você o caminho. Entregue ao Senhor como Rei da sua vida. Não cante da boca para fora, me derramar, me ter Senhor como Senhor, Rei da minha vida, Jesus, Rei da minha vida. Não tenha isso da boca para fora. Tenha isso no seu coração. Tenha isso no seu trabalho, tenha isso no seu dinheiro, tenha isso na sua família, tenha isso em todas as áreas da sua vida. Tenha isso de verdade, mostra que realmente quem senta na cadeira é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que na sua casa Ele é Rei, no seu trabalho Ele é Rei. Como na igreja quando você canta Rei Jesus, coroamos a Ti, Rei Jesus, Ele continua sendo Rei. Não é só dentro de um lugar que você chama Ele de Rei, mas em todas as áreas da sua vida você chama Ele de Rei. Porque se você não fizer isso, o reino das trevas reina sobre a sua vida. Por mais que você pense que você é da luz, mas as trevas reinam em você. As trevas dominam sobre você. Mas se você fizer isso, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de se entregar a Jesus como Rei em todas as áreas da sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Você quer se entregar a Jesus? Ele te liberta de tudo o que você tem. É o reino do amor. É o reino da paz. Quer entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje? Vem aqui à frente, a gente ora por você. Se tem alguma área da sua vida você quer se entregar e diz: Jesus, tal área da minha vida eu não tenho me entregado, Senhor. Se você quiser se entregar, se entregue. Nós estaremos orando. Se você quiser ficar aí, fica aí. Jesus conhece o seu coração mais do que eu. Mas abaixa a sua cabeça. Fecha os seus olhos. Vamos orar. Deus, quantas vezes, Senhor, em nossa vida, Pai, nós temos sentado na cadeira, Senhor. Temos reinado, Senhor. Quantas vezes nós temos dito, Deus, que nós tomamos a posição de fazer o que queremos, ó Pai, quando na realidade estamos vendo que é Satanás que põe isso nos nossos corações, Senhor. Quantas vezes nós estamos olhando para nós e dizendo: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, quando na realidade é Satanás pondo no nosso coração para nós reinar, mas na realidade é entrando no reino das trevas para pecar, para rebeliar contra o próprio reino de Deus. Senhor, que possamos hoje nos entregar de verdade, Senhor, ao reino da luz, ao Cristo que liberta-nos de todos os pecados, ao Cristo que transforma as nossas vidas. Possamos nos entregar em nome de Jesus para que o reino das trevas sejam derrotados, Senhor, para que possamos ser transportados para o reino da luz de uma maneira que servimos ao Senhor, não com porcentagem, mas servimos completamente, Senhor. Servimos completamente ao nosso Deus e Senhor da nossa vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus por esses irmãos que estão aqui, Pai. Ensina-os que eles tenham pleno conhecimento, Pai, de que o Senhor reina para todos sempre, e que ainda hoje podemos nos entregar a este reino, a este Rei, e servirmos este Rei, e Senhor, sermos tomados pelas leis do reino de Deus, como também sermos herdeiros do reino de Deus, por todas as coisas, por causa de Cristo Jesus, e da sua morte na cruz, e da sua ressurreição, que é o reino da luz. E o poder das trevas não tem poder sobre as nossas vidas,
sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde. O poder das trevas não tem poder sobre nós, porque estamos no reino da luz que vence tudo, Pai. Oramos, Senhor, para que possamos estar, Senhor, entregando as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, Pai.